bonito é a bandeira tremulando, a torcida delirando, vendo a rede balançar. Canal do YouTube do Mundo do Futebol. Bom, galera, chegando aqui para passar os jogos dessa quinta-feira e, é lógico, os resultados dessa quarta-feira de futebol. Vamos embora. 2 horas da tarde, nessa quinta-feira, playoffs da Liga das Nações. 2 horas da tarde, Gibraltar e Letônia. Repescagem europeia. 2 horas da tarde também, nessa quinta-feira, Turquia e Romênia. Vamos lá, gente. Repescagem europeia para a Copa do Mundo. Dinamarca e Macedônia. Ucrânia e Suécia. 4h45 da tarde nessa quarta-feira. Nessa quinta-feira, me desculpem. 4h45 da tarde nessa quinta-feira. Vamos lá, gente. 4h45. Mais jogos aqui pela repescagem para a Copa do Mundo. Itália e Irlanda do Norte. País de Gales e Bósnia. 4h45 da tarde nessa quinta-feira. Vamos lá, gente. 4h45 da tarde, mais um jogo. Repescagem Copa do Mundo. República Tcheca contra a Irlanda. Tá? 4h45 da tarde nessa quinta-feira. 5 horas da tarde, amistoso, França e Brasil. Brasil e França. 5 horas da tarde, jogo amistoso. Cruzeiro e Fluminense. Campeonato Brasileiro Feminino. 7 horas da noite. Souza da Paraíba contra o Confiança. Copa do Nordeste, 7 horas da noite nessa quinta-feira. Bolívia e Suriname. Repescagem mundial para a Copa do Mundo. Também 7 horas da noite nessa quinta-feira. Flamengo e Juventude, 9 horas da noite nessa quinta-feira. Campeonato Brasileiro Feminino. Vamos ter também aqui à meia-noite. Nova Caledônia e Jamaica. Repescagem aqui da CONCACAF, né? Para a Copa do Mundo. Meia-noite nessa quinta-feira. Vamos lá, gente, encerrando os jogos dessa quinta-feira. Copa Verde, né? Galvez e Amazonas. Repetindo. Galvez e Amazonas, Copa Verde, 6h30 da noite, nessa quinta-feira. 8 horas da noite, Nacional de Manaus e Trem do Amapá. Anápolis e Atlético Goianiense, Porto Velho e Remo, 8h30 da noite, nessa quinta-feira, Copa Verde. Vamos lá, gente, passando os resultados agora que tivemos nessa quarta-feira. Fluminense do Piauí, Juazeirense da Bahia, 1-1. Botafogo da Paraíba de virada, 2. Vitória da Bahia, 1. Itabaiana de Sergipe, 0. CRB de Alagoas, também 0. Ceará, 1. 1 também para o ABC de Natal. E América de Natal 2, Maranhão 0. Resultados aqui pelo término, né, da primeira rodada. Aliás, término não, né? Temos mais um jogo nessa quinta, então, só que não. Então, resultados dessa quarta-feira pela Copa do Nordeste 2026. Vamos lá, gente, resultados pela Copa Verde. Aqui, Tocantinópolis 0, Cuiabá 0. Guaporé 0, Independência do Acre também 0, Gama de Brasília 1, Porto Vitória do Espírito Santo
0. Copa Verde. Votuporanguense 2, 15 de Piracicaba 1. Vou dar uma checada aqui, gente, no jogo da Ferroviária, né? Campeonato Paulista, Série A2. Ferroviária 1, São José 0, gente. Aqui também Campeonato Paulista, Série A2. Vou passar outras coisas aqui também. Quartas de final, Liga das Campeãs da Europa, né? Quartas de final, Liga das Campeãs da Europa, jogos de ida. O Bayern de Munique venceu fora de casa, lá no Old Trafford, o Manchester United por 3-2. Bayern de Munique 3, Manchester United 2. Bayern de Munique vai com a vantagem do empate para o segundo jogo das quartas de final da Liga dos Campeões, da Liga das Campeãs, né, da Europa de futebol feminino. Barcelona 6, Real Madrid 2. E o Barcelona vai com uma vantagem enorme para o segundo jogo das quartas de final, Liga das Campeãs da Europa Futebol Feminino, quartas de final. Bom, galera, encerrando o vídeo, eu vou comentar, tá, sobre esse jogo do Bayern de Munique aí contra o Manchester United, né, pelas quartas da Liga das Campeãs da Europa de Futebol Feminino. Jogo de ida, né? Como eu falei, esse jogo aconteceu no estádio Old Trafford, lá do Manchester United. Foi um jogaço, tá, gente? Vale dizer, um jogaço. Quem saiu, né, do Chelsea para o Bayern de Munique para jogar no time feminino foi a jogadora Harder, né? Passou muito tempo no Chelsea, da seleção dinamarquesa também de futebol feminino. Ela hoje atua no Bayern de Munique, né? Quem também joga no Bayern de Munique, time feminino, é a Dani Miokawa. Dani Miokawa. A japonesa, né? Que foi vice-campeã da Copa do Mundo com a seleção japonesa. Participou também das Olimpíadas com a seleção japonesa de futebol feminino, né? E ela hoje em dia joga no Bayern de Munique, né? Time feminino. Bom, o que eu quero falar sobre o jogo, gente? Vamos lá. O jogo começou logo aos 3 ou 4 minutos. A Harder, que é uma centroavante, né, foi lançada, uma bola em profundidade, e o Bayern de Munique abriu 1-0 no comecinho. Beleza? E o Bayern começou melhor, tocando a bola, tocando bem a bola, tocando de maneira tranquila, não errando passes, certo? E bom, só antes de continuar, gente, falando sobre o jogo do Bayern de Munique, né, contra o Manchester United, aí quem também joga no Bayern de Munique hoje em dia, no time feminino, é a Stanley. É uma jogadora da seleção inglesa, beleza? Que por longos anos jogou na Premier League, né, feminina, na WSL, né, que é a liga feminina de futebol lá da Inglaterra. Hoje em dia, ela também atua no Bayern de Munique. É uma volante barra meia atacante, beleza? Digamos assim, do time feminino do Bayern de Munique. Bom, galera, voltando a falar sobre o jogo, tá? Que eu falei aí, o Bayern de Munique fez 1-0, estava controlando bem o jogo, tocando muito bem a bola. Na minha opinião, até com um preciosismo muito grande de toque de bola, abusando um pouco do toque de bola. E entrando no modo confortável demais. 1-0 no placar, você não pode se dar o luxo, né? É contra o Manchester United que você está jogando, então você não pode se dar o luxo de desperdiçar oportunidades, chances de atacar. E o Bayern de Munique entrou nesse modo administração e pagou caro por isso. Num roubo de bola da jogadora do Manchester United, acho que foi a Schuller, jogadora alemã, inclusive, ex-Bayern de Munique. Ela sofreu o pênalti e a Letirsen, acho que é isso, é uma jogadora francesa, o nome dela acho que é Letirsen, isso mesmo. Ela bateu o pênalti, ela é a capitã
do Manchester United de futebol feminino, empatando o jogo 10 pênaltis, beleza? 1-1. O Bayern de Munique chegou a criar, gente, uma chance para fazer o segundo gol, ainda no primeiro tempo, numa cobrança de escanteio. O Manchester United, por sua vez, se animou depois do gol, deu alguns chutes de fora, teve ali umas chances perigosas, tá? Mas, por fim, primeiro tempo equilibrado e acabou em 1-1. Partindo para o segundo tempo, o treinador do time feminino, né, do Bayern de Munique, pelo que eu entendi, gente, até peço perdão se não for, mas pelo que eu entendi é um treinador, tá? O time feminino do Bayern de Munique. Eu, particularmente, não tenho conseguido ver jogos do time feminino do Bayern, tá? Pelo campeonato alemão, gente, porque, infelizmente, o campeonato alemão feminino não é transmitido para o Brasil. Então fica difícil a gente assistir jogos do time feminino do Bayern, tá? Mas, bom, eu já tinha visto esse time feminino jogar antes e vou falar quando no final do vídeo, tá? E não foi nada legal quando eu vi, não. No segundo tempo, o Manchester United se empolgou e começou a ir para cima. Deu um chute que passou muito perto, a goleira do Bayern de Munique realmente tirou com os olhos, a bola passou muito perto da trave ali. E em seguida o Bayern de Munique voltou a controlar o jogo, a botar a bola no chão, a se tranquilizar. E o treinador do Bayern fez uma alteração que me chamou muita atenção, que foi a saída da jogadora Simon, né? Ela que era uma lateral, e ele colocou justamente a Dani Miokawa, a japonesa, meia atacante. Detalhe que, teoricamente, não faria sentido essa alteração. Você tirou uma lateral, desguardeceu um lado da equipe, mas fortaleceu o outro. E, bom, fortaleceu mesmo. Assim que ela entrou, pouco depois, ela consegue, numa metida de bola, deixar a Harder, a dinamarquesa, de cara para a rede, para escolher o canto e fazer o segundo. E fez. Bayern de Munique 2-1, beleza? Em seguida, o Bayern de Munique tentou partir para o modo controle de novo, recuou excessivamente, e aí o Manchester United começou a pressionar. E nisso gerou um escanteio. De um escanteio, o Manchester United foi lá e empatou o jogo, tá? A jogadora que empatou, gente, eu vou ficar devendo para os amigos, tá? Eu não estou lembrando aqui agora. Bom, 2-2. Daí em diante, o que se pensava? O jogo vai acabar 2-2 mesmo, ou o Manchester United vai marcar o terceiro. E por que se pensava isso? Porque o Manchester United se mandou para cima do Bayern de Munique. Mas o Bayern, aí eu gostei da maturidade das jogadoras. Conseguiu tranquilizar, botar a bola no chão e voltar a ter o controle da posse de bola. E aí, em uma bola lançada, né, um ataque bem trabalhado pela ponta do Bayern de Munique, a bola sobrou na Miokawa, na Dani Miokawa, e ela marcou o terceiro do Bayern, já no finalzinho. Bayern de Munique 3, Manchester United 2, tá? O destaque do jogo não tem como ser diferente, foi justamente a Dani Miokawa, a jogadora japonesa, gente. Ela entrou no segundo tempo, deu assistência para gol e fez um gol. O gol da vitória, né? Ela é reserva nesse time do Bayern de Munique. Então, assim, gostei do jogo, gostei do que vi. Eu já falei para os amigos e repito, eu torço pelo Bayern de Munique. Não interessa se é time feminino, masculino, sub-20, sub-sei lá o quê. Se eu tiver a chance de assistir, a oportunidade de ver os jogos, eu vou comentar aqui, tranquilamente. Beleza? Sem problema nenhum. Bom, galera, abraço a todos. Até a próxima. Deixem o like aí. E fui! Gente, só voltando aqui, porque eu não esclareci quando foi a última vez, né, que eu vi o Bayern de Munique jogar esse time feminino aí. Bom, foi no primeiro jogo, né, dessa Liga dos Campeões, aquele 7-1 pro Barcelona em cima do Bayern de Munique, né? O interessante disso tudo,
que aquela foi a última derrota do Bayern de Munique de lá para cá. De lá para cá, o Bayern de Munique venceu todos os jogos. Aliás, venceu quase todos e empatou um. Tá? Vamos colocar assim, na Liga dos Campeões, ou das campeãs da Europa. No campeonato alemão não perdeu mais nenhum jogo. Então, daquela derrota 7-1 para o Barcelona, primeiro jogo da Liga das Campeãs da Europa, na atual edição, para cá, para esse jogo aí do Manchester United, esse time feminino do Bayern tá com 23 partidas de invencibilidade de lá para cá. Beleza? Então é isso. Tirada a dúvida aí, né? Porque eu disse que falaria no final do vídeo, né? Mas não falei. É isso aí. Foi a última partida que eu vi do time feminino do Bayern de Munique, né? Torço eu para que chegue o dia que o campeonato alemão feminino seja também transmitido para o Brasil. Beleza? E aí eu poderia comentar muito mais jogos do time feminino, né? Do Bayern de Munique. Bom, galera, agora sim. Fui. Peço like e tchau.